Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, nós iremos continuar as tratativas com o tema que temos propostos nessas duas outras quartas-feiras, que é o estudo sobre as últimas coisas. A teologia sistemática chama isto de escatologia. É uma forma de chamar, mas na verdade a ideia de últimas coisas, ela é muito mais ampla do que algo, uma abordagem só temática. Então nós estamos abordando nas quartas-feiras o estudo sobre as últimas coisas com a abordagem mais conhecida como teologia bíblica, isto é, nós estamos indo de acordo com os textos e a maneira como esse assunto vai surgindo de uma forma natural com os textos. Qual a diferença? A diferença é que nós acreditamos que esses assuntos eles podem surgir de uma forma mais natural, e o entendimento também é ser natural. Nós demos alguns exemplos nas últimas quartas-feiras, eu creio que todos estão lembrados, pelo menos aqueles que puderam ouvir. Um exemplo disso é o conceito de céu. Nós vimos que no livro de Gênesis não há um conceito tão desenvolvido sobre o porvir quanto nos livros dos evangelhos. Você tem uma grande diferença. Enquanto nós vemos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, subindo, ou pelo menos quando eles vão morrendo, eles morrem, é descrito acerca deles que eles vão para o lugar de seus antepassados. Nada mais é dito sobre este assunto no livro de Gênesis. Mas no decorrer de toda a Bíblia, esse assunto vai acrescendo camadas de significado e vai se expandindo. No Novo Testamento nós temos o assunto muito mais desenvolvido dentro da história da redenção. Então, quando um tema é trago à Bíblia, eu preciso entender como ele é desenvolvido nos outros livros. E é por meio desse tipo de abordagem que nós estamos estudando acerca dos estudos das últimas coisas. Hoje nós iremos ver dois assuntos que surgiram nas quartas-feiras. Alguns irmãos trouxeram essas dúvidas e hoje nós vamos tentar resolvê-las. São duas perguntas, né? A primeira seria: nossas almas dormem quando morremos? Esta foi uma dúvida traga pelo nosso irmão Wilson, e hoje nós vamos trabalhar um pouco com esse pensamento. E uma outra questão também que surgiu nesses estudos de quarta-feira nós temos alma, corpo e espírito, ou apenas alma e corpo, ou temos algum outro tipo de fracionamento no ser humano, na humanidade? Então nós vamos ver vamos tentar responder, ou pelo menos tatear, tocar, desenvolver essas duas temáticas. Primeiro sobre o sono da alma e segundo sobre o fracionamento do ser humano, se nós somos divididos em frações. Então vamos para o primeiro assunto, tentando responder aí a pergunta: as almas dormem até o dia do juízo? Ou seja, significa que quando nós morrermos, a nossa alma vai dormir até que ocorra o juízo final? Alguns grupos vão dizer que sim. Então nós vamos tentar entender como podemos responder. Bom, primeiramente nós precisamos deixar claro que existem textos na Bíblia que parecem indicar que após a morte há um momento de repouso, e alguns irão dizer de inconsciência, quer dizer que a alma fica inconsciente, sem consciência, até o dia do juízo final. Então vamos ver alguns textos, são muitos. Eu citei um do Velho Testamento e dois do Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha nisso. Um no Novo Testamento. Vamos lá. Salmo 30, verso 9. Que proveito obterás de meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-ão porventura ao pó? Declarará ele a tua verdade? Veja, por esse recorte, por esse fragmento, parece indicar que o salmista tem a clareza de que os mortos não louvam, o pó não pode louvar a Deus, e isso é argumento da sua oração no Salmo 30, verso 9. Vamos ver um outro texto agora no Novo Testamento, Mateus 9, 24. Aqueles que afirmam que sobre a existência do sono da alma utilizam-se desses versículos aqui: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Acho que os irmãos estão lembrando, esse texto é sobre a filha de Jairo. Jesus Cristo usa esse tipo de expressão. Bom, este é um assunto. Então alguns usam
textos como esses dois que eu mostrei para dizer que a alma está dormindo. Mas existe um segundo argumento que alguns grupos utilizam em prol da ideia de que a alma fica inconsciente até o julgamento. É que parece que há textos que demonstram que no dia do julgamento algumas pessoas serão pegas de surpresa, desprevenidas, ao verem revelados os seus destinos eternos por Jesus Cristo, né? Vejamos, por exemplo, isso está configurado em Mateus no capítulo 7, 22. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: porventura não temos profetizado em teu nome? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, alguns, por uma leitura nesse texto, dizem: está vendo? Algumas pessoas serão pegas de surpresa no dia do juízo, ficarão surpresas, porque o Senhor está mandando elas para a punição eterna, sendo que elas tinham prestado um serviço ao Senhor enquanto vivos. Elas não sabiam disso, foram pegas de chofre repentinamente. Bom, são duas ideias então que geralmente fundamentam ou procuram fundamentar a ideia de inconsciência da alma até o dia do juízo. Um deles é que existem, parece que, textos que apontam para isso. O segundo argumento é que algumas pessoas parecem ser pegas desprevenidas. Então vamos refutar esses dois argumentos agora. Então, refutando. Primeiro, na Bíblia ocorrem alguns textos que associam a morte com o sono, ou porque querem representar que após a morte o homem não pode fazer mais nada no mundo dos vivos. E Salmo 30, verso 9, ele é um desses textos. Veja que o salmista ali, ele estava dizendo que o morto não poderá louvá-lo, mas ele não está dizendo necessariamente que as pessoas após a morte são inconscientes. Ele só está dizendo que no mundo dos vivos os mortos não podem ter mais nenhum tipo de envolvimento. Os mortos não podem, inclusive não podem louvá-lo, como também não poderiam fazer outras coisas, como comer, beber, ou ter algum tipo de relação com o nosso mundo. Então esse texto, Salmo 30, verso 9, é um desses textos que se inscrevem nisso. Assim também como o texto de Mateus 9, 24, que Jesus Cristo está falando sobre a filha de Jairo, né? Retirai-vos daqui porque ela não está morta, a menina dorme. Aqui pode ser entendido como uma expressão de eufemismo, de suavização, onde há ênfase na aparência dela que está dormindo, porque como um sono Jesus Cristo vai despertar. Então esse texto é um pouquinho mais elaborado que o anterior, porque ele mistura uma certa metáfora. Veja, coisa mais natural do mundo é entendermos ou ter a sensação de quando nós vamos no ofício fúnebre, no enterro, aquela pessoa está morta, parece que ela está dormindo. Então muitas vezes na Bíblia ela recorre a esse tipo de aparência para dizer que a pessoa morreu. Mesmo entre nós, atualmente, nós usamos essa expressão: ele está dormindo no Senhor. Mas não que ele está inconsciente, mas é uma expressão eufemista, né? Dizer que ele morreu, teve óbito, uma linguagem um pouco mais técnica. Então o texto aqui, Jesus Cristo está suavizando: ela está morta, mas está dormindo, mas é uma metáfora para que ela está morta. Ela não pode, como que eu posso dizer, reagir no mundo dos vivos. Mas também nesse texto, um pouco mais enigmático, precisamos tomar cuidado, porque por vezes a palavra vida, ela não está relacionada à vida biológica. Jesus pode estar fazendo um trocadilho ali, porque, como nós sabemos, a palavra vida na Bíblia significa comunhão com Deus. Lembre-se, por exemplo, quando Jesus Cristo diz a um discípulo que ao chamar para segui-lo, Jesus diz: siga-me. Aí ele fala: espere que eu vou enterrar meus pais. Aí Jesus Cristo usa essa expressão: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que é isso? Há um tipo de zumbinismo nisso, um zumbi enterrando o outro? Não, é que Jesus Cristo está dizendo que as pessoas que estão separadas de Deus vão se ocupar com estas questões, essas prioridades desse mundo, como enterrar os mortos. Então os mortos enterrarão os mortos. O que Jesus Cristo está usando nesse texto é uma metáfora da palavra
morte com vida, que pode estar sendo muito bem empregado nesse texto. Em resumo, o que pode ser dito é que esse texto ele não é fundamento para dizer que a pessoa está dormindo literalmente. Não é isso, tanto é que Jesus Cristo ressuscita ela depois. Agora que tratamos desses dois argumentos, que são usados por alguns círculos que se dizem evangélicos e creem na doutrina do sono da alma, vamos mostrar agora alguns textos que apresentam que as pessoas estão conscientes após morrer. Conscientes que eu digo não estão dormindo. Vamos lá. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro é o texto mais claro acerca disso. Não apenas registra que ambos estão conscientes, tanto o rico quanto o Lázaro, como estão recebendo já a paga pela escolha que fizeram em vida em prol da palavra de Deus. Ou seja, eles já estão pagando pelos seus, uns pagando e outros recebendo, né? O rico, por exemplo, está pagando pela sua negligência em relação à piedade, em relação à palavra de Deus, porque a parábola do rico e do Lázaro, ela vai lidar com a seguinte pergunta: como é que eu posso garantir com que eu possa ir para o mundo vindouro e não venha cair neste inferno? É que os mortos venham falar comigo? Não, é crer em Moisés e crer nos profetas, porque esse é o pedido do rico para impedir que seus irmãos cheguem aonde ele estava. Então a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola que vai enfatizar a importância de nós darmos valor à palavra de Deus, a fim de que não venhamos para o inferno. Tanto é que a figura de Abraão está lá presente, como simbolizando um local, né, onde Cristo irá assumir o patronado, é Cristo que irá nos receber. Então esse texto é um texto-chave para quando alguém disser para você: olha, as pessoas quando morrem, dormem e vão acordar no juízo final. Você fala: não é isso. A parábola do rico e do Lázaro está lá para demonstrar que há consciência após a morte e há uma destinação já configurada para aquelas pessoas que morrem com Cristo estarão com o Senhor, e aquelas pessoas que morrem sem Cristo irão para o inferno. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, por exemplo, onde Jesus Cristo diz a ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele tem consciência, terá consciência que estará no paraíso, poderá lá residir, né, com Cristo, ou seja, Cristo também está lá. Então é inconsistente esta ideia de que ele vai estar dormindo no paraíso. Ele estará no paraíso consciente. Outro texto, quando Estevão, ao ser apedrejado, ele fala acerca de Jesus Cristo: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É uma demonstração de que há trânsito no céu, né? Existem pessoas circulando, Jesus Cristo está lá, nos aguarda, né? Ou seja, embora ele estivesse vivo, Estevão estivesse vivo quando enunciou isto, ele logo estaria partindo, mas a visão que antecede já demonstra que há consciência no céu e que Cristo o aguarda. O Monte da Transfiguração também é um texto que claramente demonstra que há consciência após a morte, né? Jesus Cristo encontra com duas figuras do Antigo Testamento que morreram no Antigo Testamento e estavam conscientes e conversando com ele, né? Que é Moisés e Elias. Veja lá o texto em Mateus 17, verso 1 a 3, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então as pessoas têm sim consciência após a morte e mantêm as suas identidades preservadas. Eles não são anônimos, eles estão configurados como Moisés e Elias, ao ponto de que Pedro os reconhece, e o narrador aqui testifica, né, que eram essas duas pessoas. E o quinto argumento, que o texto, né, que demonstra que há consciência após a morte, é o livro de Apocalipse, que descreve o estado das almas que foram martirizadas. Lá em Apocalipse 6, verso 9 a 10 está assim:
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ponto. Então, estes 5 argumentos, eles são suficientes, por enquanto, para demonstrar que há consciência, sim, após a morte. Nós vimos aqui, então, recapitulando, a parábola do rico e do Lázaro. Segundo argumento, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Terceiro, Estevão a ser apedrejado. Quarto argumento, o monte da transfiguração. E o quinto argumento, os mortos que estavam conscientes, clamando vingança, para que Deus trouxesse logo juízo sobre aqueles que estavam perseguindo. Então, esses 5 argumentos são suficientes para demonstrar que há consciência sim após a morte. Nós não ficaremos inconscientes, nós não ficaremos dormindo. Então, muito cuidado, né? Agora um parênteses aqui. Geralmente nós encontramos alguns vídeos na internet, de vez por outra algum irmão ou irmã me manda, tentando defraudar esses textos, tentando atacar esses textos. Não tenha dúvida que são grupos para-evangélicos, são seitas que estão tentando desconstruir a ideia do paraíso e do inferno. Estes grupejos, eles são heréticos, são heresias. A igreja, a cristandade, ela entende que há sim o céu e o inferno. Então, muito cuidado. Você recebe um vídeo simpático de alguém que está anunciando com muita civilidade o evangelho, e geralmente esses textos são pegos para essas pessoas e elas tentam desconstruí-los com ar de didático. Olha, está vendo, não é bem isso aqui, assim, assim, assim. Cuidado, né? O texto bíblico, ele é muito cuidadoso em demonstrar paulatinamente, dentro da história da redenção, de que existe sim um céu, um inferno, e que as pessoas estarão sim conscientes após a morte. Há uma consciência ou um estado de vigilância, por assim dizer. Por que estado de vigilância e não consciência? Porque a palavra consciência, ela pode ser usada por muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que a pessoa está desperta, ela está sabendo o que está acontecendo. Bom, então eu espero, irmão Wilson, ter ajudado aí na sua dúvida da última quarta-feira. Foi muito propícia e nos ajudou nesse estudo. Agora vamos responder uma outra pergunta que é muito comum quando se fala acerca do destino eterno. Se o homem é fracionado. Como assim o homem é fracionado? O homem, ele é dividido em corpo e alma, ou o homem é dividido em corpo, alma e espírito? Então vamos lá, vamos responder agora esta pergunta. Bom, convencionou-se o termo tricotomia para quem defende que as pessoas possuem corpo, alma e espírito. Dentro da história do cristianismo, se você buscar informações, você vai encontrar sobre isso. E por dicotomia, para quem defende que as pessoas possuem apenas corpo e alma. Bom, então tem esses dois grupos. Agora eu queria tocar nesses 2 textos sobre os dicotomistas, né? E há apenas 2 textos que registram, tricotomistas. Há apenas 2 textos que falam de corpo, alma e espírito, os 3 elementos juntos. Eu coloquei aqui para a gente examiná-los um pouco mais devagar. Vamos ver aqui, eles estão em Hebreus 4:12, onde diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então você pode perceber que está lá a divisão alma e espírito em Hebreus 4:12. Bom, a contextualização aqui, né? O texto de Hebreus apenas visa destacar o poder penetrante da palavra de Deus, né? Usa a metáfora do corte, né? Faz uma alusão como se fosse uma espada. Não está se ocupando em fornecer aos seus destinatários nenhum tratado sobre o ser do homem, né? Esse texto, ele tem um tom de hipérbole, de exagero, né? Para dar
uma dimensão de quanto a palavra de Deus ela é penetrante. Então ela não é um tratado acerca do ser do homem, não é um tratado antropológico que vai se debruçar em esmiuçar quem é o homem. O texto não se propõe a isso. O texto está simplesmente falando da palavra de Deus, louvando a palavra de Deus, dizendo que ela é um grande instrumento capaz de penetrar fundo no ser humano, e ela usa essas expressões metafóricas, hiperbólicas de exagero para mostrar o poder da palavra de Deus, mas não necessariamente que você vai ver uma pregação e a palavra vai separar a medula da pessoa do corpo, vai separar os vasos sanguíneos. Não é esta a ideia do texto. O texto não é um tratado de anatomia. Ele simplesmente está dizendo que a palavra de Deus é penetrante, e Paulo está usando os recursos da língua disponíveis para isso. Vamos ver o outro texto que trata sobre isso. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um texto que ele vai caminhar no sentido oposto ao anterior. Se o anterior exaltava e subdividia o ser humano em vários setores, em várias frações, para mostrar como a palavra de Deus é penetrante, esse texto ele cria uma atmosfera de grandiosidade, de unidade, de totalidade, O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Qual é esse tudo? E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto dessa segunda carta é uma doxologia. E o que é uma doxologia? É um texto de quase que uma oração. Que Deus te abençoe, que Deus seja com a tua alma, com o teu corpo, com o teu espírito, que Deus te ajude. É uma expressão doxológica, um desejo manifesto de que você vá bem, que Deus te abençoe. O que a gente chama de doxologia, uma oração. Não é uma afirmação doutrinária, A ênfase reside na ideia de que Deus santifique a pessoa totalmente, que Deus totalmente preserve ela, Não é também um texto onde possa se basear uma teologia do corpo. Ou seja, Paulo também não está preocupado em apresentar para os seus destinatários um estudo meticuloso sobre quem é o homem, como é que se divide. Ele não está tratando disso. Ele está simplesmente expressando um desejo para os irmãos tessalonicenses de que todos eles sejam preservados integralmente. Então, nenhum dos dois textos eles estão aí sendo tomados como uma teologia do corpo. Isso que eu quero enfatizar. Alma e espírito e corpo nesses textos não são tomados ao pé da letra, literalmente. Agora vamos dar uma olhadinha em outras questões aqui ainda sobre alma e espírito, A alma e espírito são tomados como sinônimos em vários textos na Bíblia. Então não dá para você dizer alma é isso, espírito é aquilo. Por exemplo, só para demonstrar isso, em Mateus 10, 28, está lá: não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Em Tiago 2, 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, espírito é ligado ao corpo que o mantém vivo, e aqui no texto de Tiago, e a alma é ligada ao corpo que está vivo também, Não temos que matar um corpo, e sim pode matar a alma. Então, alma e espírito são tomados como uma vida imaterial que existe, mas que a parte paralela ao corpo, retirando ou a alma ou o espírito, o corpo então desfalece. Essa é a ideia do texto. Vamos a algumas considerações finais, mas relacionada mais a essa questão do homem fracionado aí, dessa ideia de tricotomia e dicotomia, e aqui eu produzo um arrazoado meu sobre esse assunto, A Bíblia registra que Deus formou o homem do pó da terra, supõe em suas narinas o fôlego da vida, e esse passou a ser alma vivente. Isso está em Gênesis 2:7. A vida, como sabemos no livro de Gênesis, é muito mais do que pode se chamar biológica. Vida é comunhão com Deus. Essa mesma comunhão, o homem ao pecar perdeu, o homem enquanto humanidade. Por conseguinte, foi proibido de comer da árvore da vida e expulso do jardim do Éden. Bom, embora possa ser dito sim que o homem é constituído de algo material,
e imaterial, material o corpo, imaterial o espírito ou alma, o homem inteiro é maior que a soma das suas partes, porque muito embora seja constituído de alma e corpo, o mais importante é a comunhão com Deus. Sem essa comunhão não há verdadeiramente vida, nem para o corpo e nem para a alma. Isto que o texto quer chamar a atenção em Gênesis. Então a disputa entre tricotomistas e dicotomistas é na verdade uma falsa igualdade, né? Quando a Bíblia descreve tanto a alma quanto o corpo, ela trata do ser humano na sua vida material e imaterial. Não está tão preocupada em ser exata nisso, é mais uma descrição. Então, quando a Bíblia ela se preocupa apenas em descrever algumas situações, eu creio que nós estamos remando no sentido inverso, quando nos ocupamos muito em criar muito detalhes sobre aquelas questões. Outros aspectos são mais relevantes e por isso que o texto não gasta tanto tempo em desenvolver uma teologia extremamente detalhista sobre estas coisas. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs que me ouvem, é que a Bíblia diz sim que o homem é constituído de uma parte material e de uma parte imaterial, isto é dado. O livro de Gênesis está lá e muitos textos apontam para essas duas formas de existência nossa. Mas paramos por aí. O fato de nós nos debruçarmos ou criarmos muitos detalhes sobre isso não é o foco principal. O foco é sempre comunhão com Deus, vida com Deus. Se nós não tivermos vida em Cristo Jesus, tanto o corpo quanto a alma estarão mortos. E nós somos muito mais do que corpo e alma. Nós somos o fruto da comunhão que temos com Deus. Se nós tivermos comunhão com Deus, podemos até ter 4 partes. Pouco importa, vamos para o inferno. O que é importante é ter a comunhão com Deus, né? Esta é a mensagem que fica acerca dos debates sobre esses dois assuntos. Então, se alguém perguntar para você se você é tricotomista ou dicotomista, você deve ser honesto e dizer que a Bíblia realmente reconhece que existem 2 partes, mas que a gente não vai criar uma grande discussão sobre esses assuntos, porque o próprio texto há de descrever a intenção do autor para destacar ou a alma ou o corpo. Bom, que Deus nos abençoe. Nós aqui na igreja permaneceremos discutindo esses 2 assuntos. E você que nos ouve no nosso YouTube, no canal, que você possa ter um bom proveito desse estudo e que Deus muito nos abençoe a todos. Um abraço.